E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Como vocês estão? Hoje na série Morte no Palco do nosso quadro Crime Lines, vamos contar a história de Notorious Big e Tupac Shakur. A princípio esse vídeo era só pra falar de Notorious Big ali, a galera me pedindo e tudo mais. Porém a história dos dois é completamente interligada. Então se você é novo por aqui, você tá na série Morte do Palco do nosso quadro Crime Lines, onde falamos sobre mistérios, casos, mortes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir com artistas famosos, cantores e tudo mais. E se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, me ajude a chegar nos 10 mil inscritos. Eu sei que eu tô um pouco sumido, galera, mas eu sou contador, trabalho pra caramba e fazer tudo sozinho dá um trabalho. Mas estamos de volta aqui, beleza? Tamo junto, então solta a intro. There's something still going on. Christina got shot. Christina got There's something still going on. Christopher George Latore Wallace, mais conhecido como Notorious Big ou Big Small, nasceu em 21 de maio de 72 no Brooklyn, em Nova York. Os seus pais eram jamaicanos e sua mãe, Voleta Wallace, era professora da pré-escola e seu pai, Sylwin George Wallace, era um soldador e político jamaicano local. Sylwin deixou a família quando Big tinha apenas 2 anos de idade, então Voleta trabalhou em 2 empregos para poder colocar o Big em uma escola particular. A escola secundária católica romana Bishop Laughlin Memorial, onde também estudou Arthur Ryan. E galera, esse cara é o fundador e ex-CEO da Primark, que é uma rede de lojas ali com mais de 352 lojas de origem irlandesa, que é tipo uma Riachuelo, uma Renner, só que a grande maioria dessas lojas ficam na Inglaterra, apesar de ter origem irlandesa. Christopher recebeu o apelido de infância de Big por causa do seu tamanho ali, do seu peso, ele era bem grandão. E apesar da ótima educação, ele começou a vender drogas aos 12 anos ali nas ruas perto do apartamento da sua mãe em St. James Place, galera, foi mal. Voleta trabalhava muitas horas e ela não tinha a menor ideia das atividades do filho. Só que apesar disso, na escola ele começou a demonstrar um enorme talento ali para rimas improvisadas e aos poucos ele foi ganhando notoriedade pelo seu dom. Ele entreteve ali seus vizinhos ali na rua e cantou junto com grupos locais como The Old Gold Brothers and The Technic. Acho que é assim que se fala, galera. O inglês tá meio foda ali, mas vamos que vamos. Depois de um tempo ali na escola Bishop Laughlin, o Big ele foi transferido para George Westinghouse Karen Technical Education High School. Puta que nome grande, galera. O rapper Jay-Z, ele também estudou nessa escola. Apesar de ser um bom aluno, Big, depois de várias faltas, desistiu completamente de estudar em 1989 aos 17 anos. E aí ele intensificou suas atividades com tráfico de drogas e logo teve problemas com a lei. Big recebeu uma sentença de liberdade condicional de 5 anos em 89 após ser preso sobre a acusação de porte de armas. No entanto, no ano seguinte ele foi preso por violar essa liberdade condicional e depois de solto, ele foi acusado de tráfico de cocaína na Carolina do Norte e teria passado 9 meses na prisão enquanto esperava pagar a fiança. Na prisão, o Big ali, para passar o tempo, ele criou algumas faixas de hip hop utilizando um gravador. E depois de sair da cadeia em 93, ele gravou uma fita demo como Big Smalls em homenagem ao líder de gangue do filme de 1975 Let's Do It Again e também uma homenagem ao seu antigo apelido de infância. E sem levar a sério a música, mais tarde essa fita chegou à revista The Source e onde os caras ali ficou impressionado. A partir daí, Big foi convidado para gravar uma fita com outros rappers independentes. E essa gravação chamou a atenção de Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy. E ele era executivo e produtor que trabalhou pelo selo urbano Uptown Records. O Puff conseguiu um contrato ali de gravação pro Big, só que ele deixou o selo depois dele ter brigado com seu chefe Andrew Harrell. Então Puff criou seu próprio selo, a Bad Boy Records. Em meados de 1992, o Big se juntou a ele aí o seu selo. Porém, do outro lado do país, na costa oeste, existia o já famoso Tupac Shakur, que Big conheceu enquanto trabalhava nas músicas do seu primeiro álbum, seu álbum de estreia. Tupac Amaru Shakur, ele nasceu em 16 de junho de 71 em Manhattan, Nova York. E seus pais, Afeni Shakur e Billy Garland, eram membros ativos daquele lance lá, Panteras Negras. E ele nasceu um mês após a absolvição da sua mãe em mais de 150 processos contra a conspiração do governo americano. Apesar de não confirmado pela sua família, o seu nome de nascimento, o nome ali do Tupac, seria Lesane Parrish Crooks, inserido na certidão por precaução ali da sua mãe e suas preocupações ali por causa das acusações que ela sofria. Só que após ela se separar de Garland, ela se casou com Mutulu Shakur. Então a Fanny alterou o nome do seu filho.
Tupac demonstrou talento artístico desde jovem, participando de um grupo teatral em Nova York, e mais tarde ele se mudou para Baltimore, onde ele frequentou a Baltimore School for the Arts, e nesse período ele desenvolveu habilidades de rap e fez amizades notáveis, incluindo uma duradoura amizade com Jada Pinkett. Em 1988, a família se mudou para Marin City, na Califórnia, e Tupac estudou na Tamalpais High School, acho que é assim que se fala, galera. Em 89, ele ingressou no mundo da música ao assinar um contrato com Atron Gregory após um concerto da sua antiga banda, Strictly Drop, eu acho que é assim que se fala, galera. E durante esse período aí, ele se envolveu com uma série de atividades ilegais e depois de conflitos com sua mãe, ele acabou ficando sem teto e indo viver temporariamente na casa de amigos e também na casa do seu irmão Opreme, em Oakland. Tupac Shakur iniciou sua carreira musical com a música Same Song. Em 91 foi lançado seu primeiro álbum, seu álbum de estreia, Tupacalypse Now. Embora o álbum não tenha produzido grandes hits de sucesso, o seu segundo álbum, lançado em 93, conquistou certificação de ouro. O Tupac ele não era apenas um rapper, mas ele também era um ator talentoso. Ele participou de vários filmes, o que ampliou sua presença na mídia e sua base de fãs. O conjunto desses fatores contribuiu para sua ascensão meteórica. Então a fama e o status de uma figura mais influente da história do rap começou a girar em torno de Tupac. O encontro de Tupac e Notorious Big ocorreu numa festa organizada por um traficante de drogas em Los Angeles. O Tupac surpreendeu a todos com uma mochila militar verde cheia de armas, só que para alívio de todos ali, essas armas estavam descarregadas. E na ocasião, marcou o início da amizade entre Tupac e Big. E eles também comeram, beberam, fumaram juntos, e Tupac, que já era um artista de sucesso, deu pro Big o seu primeiro Rolex e uma garrafa do conhaque Hennessy. Eu acho que é assim que se fala, galera. E o Tupac era um rapper excêntrico, e Big costumava dormir no sofá da sua casa quando ele ia lá para Los Angeles, e também quando ele se encontrava em Nova York, Tupac sempre pegava o Big, sua limusine branca, para eles poderem jogar dados. Tupac era muito famoso com vários discos de platina, participação em filmes e tudo mais. Tupac sempre orientava Big quando os dois se encontravam, então o Big perguntou se Tupac queria se tornar seu empresário. Porém, Tupac disse para ele que ficasse com o Puff Daddy, que ele faria do cara ali uma estrela. O Big ainda não era muito conhecido fora do Brooklyn e Tupac era como um mentor para ele. O Big estava particularmente preocupado com o dinheiro naquela época, já que ele tornou pai em agosto de uma jovenzinha chamada Tiana, sua primeira filha com a sua primeira namorada no ensino médio, o qual ele terminou um relacionamento pouco antes dela nascer. E o Big voltou pro tráfico de drogas. E nesse momento, Puff Daddy descobriu o que ele estava fazendo e o fez parar. Em 4 de agosto de 94, Big se casou com a cantora Faith Evans após se conhecerem no estúdio de fotografia da Bad Boy. O estúdio onde o Puff estava ali ajudando o Wallace a gravar seu primeiro álbum, Ready to Die, e também ajudou a se tornar uma figura central no rap e hip hop da Costa Leste. Porém, Big Small não pôde adotar esse pseudônimo. Antes de ser imortalizado como Notorious Big, Wallace adotou o nome de MC Quest e em seguida o apelido de Big Small. Porém, outro músico reivindicou o nome Big Small, que já usava naquela época. Então Christopher Wallace se tornou de uma vez por todas o The Notorious Big. Ready to Die foi lançado em 13 de setembro de 94 e alcançou a posição de 13º na Billboard 200, sendo certificado 4 vezes com disco de platina, fazendo com que o foco americano do rap se voltasse para a costa leste. Antes era dominado pela costa oeste. Claro que toda essa abertura pro rap, pro mainstream ali, pro grande público, foi pavimentado com o Coolio pela famosa faixa Gangsta Paradise. O álbum Ready to Die ajudou o Big a ser nomeado o MC do ano pela Billboard Music Awards de 95. Porém, a grande amizade entre Notorious Big e Tupac Shakur se tornou uma rivalidade que muitos dizem ser o marco final, tanto para Tupac quanto para Notorious Big. Tupac, em mais uma viagem rotineira para Nova York, onde iria gravar o filme O Lance do Crime, fez amizade com Haitian Jack, um haitiano membro de uma gangue envolvido em programas de basquete para jovens. Tupac havia visto Haitian Jack em uma casa noturna em Manhattan, cercado por mulheres e champanhe, e pediu para ser apresentado. Inclusive, foi atrás de Haitian Jack que Tupac conheceu e se relacionou brevemente com a Madonna. E Big, que frequentava os mesmos círculos que Haitian Jack e seus parceiros, alertou Tupac para poder manter distância, já que ele conhecia toda aquela
sendo perigosa. Só que o Tupac, ele gostava da malandragem do Jack. Foi aí que ele conheceu o estilo de usar joias caras, roupas de grife Versace, que antes era só usada por pessoas brancas endinheiradas, e também conheceu os gangsters locais que mandavam e desmandavam ali em Manhattan. E Biggie disse pro Tupac que ele teria problemas. Porém, segundo os mistérios da época, tudo tinha um preço, e Haitian Jack queria que Tupac assinasse com a gravadora de Jimmy Hankman, o qual Jack era associado. Hankman estava disposto a pagar o preço que fosse para levar Tupac para sua gravadora. Jimmy Hankman era uma figura polêmica, com uma carreira na indústria musical manchada por suas conexões com atividades criminosas e eventos controversos relacionados a drogas e lavagem de dinheiro. Então Tupac, sabendo disso, recusou todos esses pedidos. E a partir daí, as coisas começaram a ficar complicadas para Tupac Shakur. Tempos mais tarde, Tupac conheceu uma jovem de 19 anos chamada Diana Jackson em uma boate em Manhattan. E depois de dançarem, eles foram para a suíte de Tupac no Lee Park Meridian Hotel. E 4 dias depois, ela foi de novo ao hotel. Só que ela encontrou não só Tupac, mas também encontrou Haitian Jack e o empresário de turnê do rapper, Charles Fuller, e um outro membro ali não identificado. Ou seja, eram 4 pessoas, 4 homens e uma mulher. Nessa noite ninguém sabe o que realmente aconteceu ali. Porém, a Diana denunciou Tupac por isso e alegou que Tupac obrigou ela a fazer sexo oral nele e nos seus amigos. Porém, Tupac disse que saiu do quarto quando os outros homens chegaram. Ela chamou a polícia e os 3 identificados foram presos. Os policiais também encontraram armas, que depois Tupac afirmou serem de Biggie. A promotoria acusou Tupac de abuso sexual, sodomia, posse ilegal de armas. E Tupac negou as acusações. Haitian Jack se declarou culpado de 2 contravenções e se esquivou de cumprir pena ali na prisão. Logo, Tupac acreditou que Haitian Jack o acusou. E mais tarde, contou ao repórter do jornal New York Daily News que o haitiano havia armado para ele. If you really, why all these cameras are here, everybody goes son to grow on. How am I gonna forcibly do anything to a girl after she did it to me consensually? And that's not something I'm making up. That's what they said. They said that. The girl came to court and said she did this, she did that, she called my hotel, it was good. She said that, not me. Now why am I gonna force her? I mean, this is common sense. And loud and quiet, or is it about me and this girl? Because if it's about me and this girl, come on, we shouldn't even be here. Just because I don't want to be with that girl don't mean that she has the right to say that I did all these things that I didn't do. It's a crime for that girl to turn that into a rape charge. She wasn't prepared, she said, for what happened to her, and it wasn't supposed to happen. Okay, so if she wasn't prepared for what happened to her, where are those people that did this? They were all in the same hotel as me. They were all right in the same room with me. Why am I the only one in court right now? Why is the cameras all on me? And in the report, in all these charges, I didn't do nothing. I'm charged with being in concert with some guys. Well, where they at? Why me? Because I'm Tupac. No, I'm not angry at them. I'm angry at the system. I don't want nobody else to go to jail. You know what I'm saying? But I don't want to go to jail for something I didn't do. You know what I'm saying? I just don't want to be the scapegoat. It was her who sodomized me. It wasn't me who went down in the dance club and ate her out. It was her in the dance club who had oral sex with me. She should be charged, not me. What kind? They're making like I'm some big gruesome animal, a sex animal, which is a... Your charge involves the so-called gangbang in the hotel. No, it doesn't. Does not. But what, if you listen right in there, none of these charges of this gangbang, none of this gangbang stuff came out in the trial. She says people was rubbing her ass, grabbing her ass. Where are these people? Where are these people? Okay, if they were sodomy, why when she went to the doctor wasn't there any forcible entry? Why wasn't her anal? Why wasn't anything? Why didn't they find any of my sperm on the thing? If she's, why wasn't any of my sperm? A Diana e o Haitian Jack negaram as acusações. Envolvido em vários processos, sustentando sua família, pagando advogados, a conta de Tupac mingou nesse momento. Então ele passou a considerar a proposta de Jimmy Hankman, que ofereceu uma grana para o Tupac gravar uma música no Quare Studios em Nova York. E no dia 30 de 11 de 94, Tupac, muito alucinado, foi até esse estúdio com mais 3 amigos. Só que ele não estava com nenhum segurança. E chegando lá, o rapper Lil Cesar, primo de Notorious Big, viu o Tupac e disse para ele pegar o saguão e pegar o elevador ali, porque o Big e o Puff Daddy estariam no estúdio e queria falar com ele. E chegando na entrada do elevador, Tupac encontrou outros 3 homens que ele não conhecia usando uniformes militares. E como essa era a moda ali no Brooklyn, o lar do Big, o Tupac supôs que esses homens estariam com ele. Mas antes que a equipe do Tupac entrasse no elevador, os homens de uniforme militar ali sacaram pistolas 9mm e mandaram todos deitarem no chão. Só que em vez disso, o Tupac tentou pegar sua própria arma. Então o rapper foi baleado, espancado e teve suas joias roubadas.
armadas. Ele fingiu estar morto e os assaltantes foram embora, então ele cambaleou até o elevador e subiu. E quando as portas do elevador se abriram, ele viu Puff Daddy e Big além do Hankman. E antes de desmaiar, ele disse que conseguiu ver nos olhos de Big e de Puff Daddy que eles sabiam de tudo e que ele tinha caído numa emboscada. Que aparentemente os homens foram lá para dar uma lição em Tupac e não para assaltá-lo. Puff Daddy e Notorious Big negaram qualquer envolvimento e conhecimento prévio sobre aquele crime. Em 1º de dezembro de 94, Tupac chegou ao tribunal de Nova York em uma cadeira de rodas. Ele foi considerado culpado de abuso sexual no caso de Ayanna Jackson, só que ele foi absolvido de acusações de sodomia e porte de armas. E ele foi condenado a 1 ano e meio de prisão, podendo sair em liberdade condicional caso pagasse a fiança de 3 milhões de dólares. Sem ter o dinheiro, Tupac cumpriu a maior parte da sentença em Clinical Correction Facility, o presídio de segurança máxima no norte do estado de Nova York. Na cadeia, Pac estava desconfiado que Jimmy Hankman, Haitian Jack, tinha armado tudo isso contra ele para forçar ele a assinar o contrato com a gravadora, e que Notorious Big e Puff Daddy sabiam de tudo, só que não o avisaram. Além disso, Haitian Jack, mesmo tendo sido processado pelo mesmo crime, teve seu julgamento separado e foi liberado. E a única forma dele ter conseguido tudo isso seria colaborar com a polícia entregando Tupac. Então ele se sentiu traído e passou a desconfiar de todo mundo. O lançamento do terceiro álbum de Tupac, Me Against the World, foi lançado enquanto ele estava preso. Ele considerava largar o mundo da música. Porém, o seu sentimento de vingança começou a crescer quando o boato de que Big sabia sobre o tiroteio começou a crescer. E depois que o próprio Notorious Big lançou a música You Shoot Ya. Significa como algo assim, tipo, quem atirou em você, em tom irônico. Durante seu período na prisão, Tupac pediu a sua esposa, Keisha Morris, com quem se casou durante o cumprimento da pena, a entrar em contato com Suge Knight, um magnata da instável gravadora Death Row Records. E ele era conhecido por lançar grandes nomes como Snoop Dogg, por exemplo. Tupac enfrentava dificuldades financeiras e precisava de ajuda, pois, além de despesas legais, a mãe dele estava prestes a perder a sua casa. Em resposta, Suge Knight providenciou o pagamento da fiança no valor de 1,4 milhões de dólares, garantindo assim a libertação de Tupac da prisão. Suge Knight até então tinha uma boa relação com o Notorious Big, porém tudo acabou quando Tupac contou a Suge sobre sua raiva e também falou que destruiria Notorious Big e a Bad Boy Records. Suge Knight jurou lealdade dizendo que os inimigos de Tupac seriam seus inimigos. Para Tupac, Notorious Big exercia uma influência tão marcante na cidade que parecia que nada acontecia sem o seu conhecimento. Isso foi motivo suficiente para que Tupac nutrisse uma profunda raiva por Big, e ele nunca aceitou as alegações de Big não saber de nada, quem estava por trás daquele crime. E essa animosidade desencadeou a famosa guerra entre o hip hop da costa leste e da costa oeste, um conflito que no final das contas resultaria na trágica morte de ambos, Tupac e Notorious Big. E também nesse período, Shakur começou a gravar raps com menos críticas sociais e com muito mais agressividade do que ele costumava fazer. Big iniciou a produção do seu segundo álbum de estúdio em setembro de 95, porém enfrentou uma série de contratempos. Em março de 96, foi detido por perseguir 2 fãs com um taco de beisebol em Manhattan. Isso resultou em uma sentença de 100 horas de serviços comunitários. Poucos meses depois, sua residência em Nova Jersey foi invadida pela polícia, revelando posse de 50 gramas de maconha e 4 armas automáticas. Durante o mesmo verão, ele foi acusado de agredir e roubar um amigo de um promotor em shows em uma boate em Nova Jersey. No outono, ele se encontrou novamente atrás da grades e dessa vez foi pego fumando maconha em seu carro no Brooklyn. Mais tarde, Jake Hobbs, um grande amigo e membro da mesma gangue de Suge Knight, foi assassinado por um segurança de Puff Daddy durante uma discussão em uma balada em Atlanta. E depois disso, os conflitos entre as gravadoras Death Row e a Bad Boy Records começaram a escalar de uma forma descontrolada. Em 95, a Death Row deu uma festa de Natal em Hollywood. E um promotor amigo de Puff Daddy estava nessa festa. E quando Suge Knight soube disso, ele levou o cara para um quarto isolado e começou a pedir o endereço de Puff Daddy e da mãe dele. Quando o
cara se recusou, ele foi brutalmente espancado e forçado a beber urina em um copo de champanhe. Quando o Puff Daddy ficou sabendo disso, ele contratou o Keefe D, um segurança da gangue dos Crips, para poder proteger a Bad Boy Records. O Coolio, o cara lá que lançou Gangsta Paradise, ele também fez parte dessa gangue no passado. Em julho de 96, Orlando Anderson, sobrinho de Keefe D, roubou um medalhão de Trevor Lane, um segurança da Death Row, em um shopping na Califórnia. E esse evento, de forma indireta, causaria a morte de Tupac. No dia 7 de setembro de 96, Tupac, Suge Knight e toda a equipe da Death Row, eles foram em Las Vegas para ver uma luta do Mike Tyson na Arena MGM. America was asking big questions about the talents of Tyson, and Tyson really could not have answered them in a more emphatic manner than he has done in the ring at the MGM Grand Garden in Las Vegas tonight. After the fight, Tupac was still in that mode. Hey. When Tyson get in the ring, he knock motherfuckers out. Well, that's what Tupac gonna do. He was still charged up. E após a luta, Trevor se deparou com Orlando no hall da MGM. O Tupac e o Suge Knight e toda a sua equipe ali da Death Row espancaram Orlando na frente de todo mundo. Orlando Anderson chamou seu tio Keefe D e mais 2 amigos da gangue dos Crips e segurou Tupac e Suge Knight, que estava em uma BMW 750i em direção à boate 662, que pertencia ao próprio Suge. Tupac e Suge Knight, eles foram fotografados às 10h55 da noite por um paparazzi em uma foto que foi conhecida como a última foto em vida de Tupac Shakur. Logo em seguida, mais ou menos às 11h15 da noite, eles pararam no semáforo em frente ao Hotel Maxim, quando um Cadillac branco para logo ao lado, onde estava Orlando, Keefe D e Drew Smith. Orlando pegou uma Glock .40 e disparou 13 vezes contra Tupac, dos quais 2 balas acertaram seu peito, uma no braço e uma na coxa. Suge Knight foi apenas acertado pelos estilhaços. Tupac foi levado para o Centro Médico Universitário de Las Vegas em estado crítico. Depois de enfrentar uma série de procedimentos cirúrgicos, incluindo uma mal-sucedida remoção do pulmão direito, Shakur teve uma hemorragia interna, onde faleceu 7 dias depois, em 13 de setembro de 96, devido a uma parada cardiorrespiratória. O velório de Tupac Shakur foi na funerária Rosedale Cemetery em Los Angeles, e suas cinzas foram misturadas a maconha e fumada por membros do grupo Outlaws, do qual tinha formado quando saiu da prisão. Apenas 6 meses após a morte de Tupac, chegaria a hora de Notorious Big. Em 8 de março de 97, Notorious Big apresentou um prêmio a Tony Braxton no 11º Annual Soul Train Music Awards em Los Angeles. Tony Braxton. E ele foi vaiado por algumas pessoas da plateia. E depois da vaia, Big optou por cantar a música You Sure Ya, provocando os adversários. E após a cerimônia, Wallace participou de uma festa organizada pela revista Vibe e Key West Records no Museu Automotivo Patterson, em Los Angeles. Entre os convidados estavam Faith Evans e o Puff Daddy, e também membros da gangue Crips e Bloods. Por volta da 00:30 do dia 9, Big e sua comitiva retornaram para o hotel em 2 Chevrolet Suburbans, após uma grande festa ser encerrada pelo corpo de bombeiros, alegando superlotação. Cerca de 00:45, as ruas estavam lotadas das pessoas que estavam saindo ali do evento. Então, Notorious Big, com seu carro, parou em sinal vermelho. E nesse momento, um Chevrolet Impala parou ao seu lado. O motorista do Impala, um homem afro-americano vestindo um terno azul e gravata borboleta, abaixou a janela, empunhou uma pistola 9mm e disparou. 4 balas atingiram Wallace no peito, sendo uma fatal, atravessando o quadril, intestino, rim e coração, chegando ao seu ombro. Big foi levado ao centro médico Cedars-Sinai, onde ele foi declarado morto a 1h15 da manhã, aos 24 anos. Seu velório foi realizado em 18 de março de 97 na capela funerária Frank Campbell, em Manhattan mesmo, e os seus restos mortais foram cremados. As investigações sobre as mortes de Tupac e Notorious Big nunca foram concluídas, e os crimes seguem sem punição até hoje. Porém, o atirador Orlando Anderson, que matou Tupac, foi assassinado em 98 após uma discussão com membros de uma gangue rival. Anos mais tarde, seu tio Keefe D confessou que os assassinatos foram a mando de Puff Daddy, que até os dias de hoje nega as acusações. Já a morte de Notorious Big foi encomendada por Suge Knight e realizada pelo assassino
de aluguel Amir Mohamed. O ex-agente do FBI, Phil Carlson, que trabalhou no caso por 2 anos, revelou que as investigações foram interrompidas, pois seus superiores, além dos policiais corruptos Kevin Gaines e David Mackey, eram membros da gangue Blood, a qual Suge Knight também fazia parte. Voletta Wallace, a mãe de Biggie, processou a cidade e a polícia de Los Angeles pela morte do seu filho. Porém, o caso foi arquivado em 2010, sem solução. Então é isso, galera, chegamos mais um final de um caso no Morte no Palco do nosso quadro Crime Lágrimas. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem e me dê uma moralzinha, galera. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima! Caralho, mano, tô suando aqui.